Dado o recado dos nossos apoios culturais, vamos dar o nosso giro de informações aí, trazendo a participação da nossa redação. Boa tarde, André Grave, tudo bem? Boa tarde, Cristiano. Boa tarde ao nosso convidado da tarde de hoje, ex-prefeito de Fortaleza dos Valos, seu Ari José Bonaldo Pegoraro. E também a nossa audiência aí, centro, bairros, região do Alto Jacuí, pessoal que já está se conectando aí através do Facebook Rádio Cidade Birubá, para acompanhar também esta entrevista, né, que é para lá de especial. Tanto que eu me mobilizei hoje aqui, Cristiano, para participar no estúdio, né? Porque costumeiramente não faço mais participações ao vivo aqui no jornal. Inclusive, nesse horário, a gente estaria, né, com a correção do jornal Alto Jacuí em andamento. Mas pelo quilate do nosso entrevistado e a história, a importância, né, do que ele vai trazer para nós de informações e também fazer uma conjectura aqui, né, do que foi o cenário político de Fortaleza dos Valos no seu tempo, o que está posto agora e o que vem pela frente, que é certamente, né, o que os nossos ouvintes querem também entender. Qual é o posicionamento do Ari? Qual é a sua ideia de município, a ideia de região? Qual é a sua visão para frente? Tudo isso a gente vai, a partir de agora, trazer então com este convidado que veio lá de Fortaleza dos Valos para nos trazer aí esta entrevista especial. Muito bem, estamos aqui já ao vivo também no nosso Facebook e queremos acolher o seu Ari José Bonaldo Pegoraro. Pegoraro com certeza é nome italiano, né? Acredito eu, né? O sobrenome italiano, né? E tem essa tradição lá em Fortaleza dos Valos, né? Eu acho que é uma das colônias italianas mais fortes aqui na nossa região, se concentra ali em Fortaleza dos Valos. Seja bem-vindo ao Jornal da Cidade, seu Ari, e os microfones aí estão sempre à disposição de toda a nossa região aí. Boa tarde a todos, a vocês que estão aqui, e quero dar uma boa tarde a todos que nos escutam pelo Face também, né? É um prazer estar aqui, vir pela primeira vez depois de 2013, daquele evento de minha cassação, vir falar numa rádio. Então é um prazer muito grande. Espero esclarecer vocês de tudo que aconteceu e de tudo que a gente tinha o pensamento na época de fazer na administração. Ari, qual é a tua história na política? As pessoas que certamente vão acompanhar essa entrevista querem entender quem é o Ari, como foi a tua inserção, né? Por que o Progressistas na época? Você já era um jovem que gostava de militar na política na época de escola? Andrei, eu até tenho que falar algumas coisas desde quando eu era menino. Estudei aqui em Fortaleza dos Valos, eu nasci em Nova Palma, município, era distrito de Júlio de Castilhos. Depois viemos para Boa Vista do INCRA, Fortaleza dos Valos, onde fiz o primeiro ensinamento na educação. Aí fui fazer o segundo grau em Cruz Alta, que na época o segundo grau era a faculdade de hoje, né? Me formei técnico em contabilidade. Depois, durante esse estudo, eu trabalhei no restaurante Dry Beer House, onde até os 18 anos eu trabalhei lá. Fui para o Exército, fiquei 7 anos, fui promovido de cabo, terceiro sargento. E daí, Andrei, eu comecei a assumir Qual várias... quartel lá, Ari? No 17º BI. Daí, a partir de lá, a gente começou a assumir várias coisas. Por exemplo, eu fui síndico do edifício Tarumã na época, tinha que pedir permissão no Exército para ser síndico, maior edifício de Cruz Alta, onde estava cheio de problemas e, graças a Deus, a gente conseguiu resolver todos os problemas nesse período. Saindo do Exército, vim para Fortaleza dos Valos ajudar a minha família. Trabalhei com meus irmãos, primeiro com o Betinho, montamos uma madeireira, depois o seu Valdemir Pegoraro, meu pai, entregou a loja para os filhos, eu, o Alberto e o Adamir, e daí a gente começou a trabalhar. Neste período, eu na sociedade, na comunidade, eu assumi a presidência do CPM, da Escola Leopoldo Maine, fui o primeiro presidente do Conselho Escolar também
do Leopoldo Maine. Fui presidente do Fortaleza por 3 vezes. Assumi 3 vezes a presidência do Fortaleza. Não jogou, só assumiu a presidência. Participava nos veteranos, no tempo que funcionavam os veteranos, né? Fizemos várias viagens. É que o bom de bola da família é o Beto, né? O Alberto é o predestinado. Mas eu corria bastante, né? Eu tinha muito preparo físico. E nesse período também eu concorria a vereador, onde tive o prazer de ser vereador em Fortaleza dos Valos. Também fui secretário de saúde. Quem te convidou para a política, então? Quem me convidou para a política foi o ex-prefeito, e sempre prefeito Oswaldo Faco. Me convidou, me filiei no PP, porque o PP, na realidade, a minha ideologia é essa, né? E eu nunca saí do PP, desde 96 que eu me filiei, até hoje sou PP. E também fui secretário de saúde, inclusive, na época, eu era presidente do PP, o Oswaldo Faco foi candidato único, se elegeu prefeito, candidato único, e até ele me disse: Pegoraro, que secretaria que tu quer? Fazenda? Administração? Eu disse: não, prefeito. A saúde está muito mal em Fortaleza, eu quero assumir a Secretaria de Saúde. Porque eu acho que a gente tem que dar a parcela de contribuição, né? E a Secretaria de Saúde estava precisando de uma administração. E tudo, graças a Deus, ocorreu bem. Tanto é que eu me candidatei a prefeito e me elegi prefeito. Graças a esse trabalho que eu fiz, tanto na comunidade como na Secretaria de Saúde. O que eu quero dizer com isso, e falando tudo isso para vocês? Não é para querer expor tudo aquilo que eu fiz. É que a sociedade me preparou para ser prefeito de Fortaleza dos Valos. Foi a sociedade que me preparou, assumindo todos esses cargos na vida civil, né? E foram muitos tempos de trabalho, e eu acho que essa formação me fez com que eu fosse prefeito do município de Fortaleza dos Valos. Antes vereador, né, Ari? Sim, vereador, também fiz o trabalho. Primeiro secretário, depois vereador. Primeiro vereador. Primeiro vereador. Daí eu quando fui pedir voto, eu disse: olha, eu quero ser vereador só uma vez. Chegou a ser presidente da Câmara também? Não, o nosso partido tinha minoria, né? Nós éramos em 4 vereadores contra 5. Então aliás, isso é uma situação que acontece muito em Fortaleza dos Valos, né? Agora, até na atual legislatura, não. Mas a divisão na Câmara de Vereadores de um lado e a Prefeitura do lado oposto, ideologicamente, ou, né, como oposição. Ultimamente não, mas quando eu era prefeito, éramos em 6 vereadores contrários e 3 a favor. Você tinha minoria? Tinha minoria. Na Câmara. Minoria mesmo, né? Porque 6-3 era muita diferença. Então o Ari se elege vereador, né? Faz um trabalho, depois como secretário de saúde, junto ao governo do Oswaldo, e aí se lança, né? Acho que é uma coisa meio que natural, Ari. Como é que foi a construção para chegar no momento de ser, então, o escolhido na chapa majoritária? Na realidade, eu me coloquei como candidato e várias vezes fui chamado para tentar compor com outros partidos. E na época eu lembro muito bem que o Creca era vice do Oswaldo, e eu disse para o Creca, eu só aceito ser vice teu, porque tu é vice-prefeito, então tu vai a prefeito, eu vou a vice. Mas ele perdeu na convenção, né, para a Sandra, e daí ele não foi candidato a prefeito, e eu não abri mão de ser candidato a prefeito. Nessa época, quantos partidos tinham em Fortaleza? Na época que concorreram, era o PP, que eu era candidato, o PT, que era o Sérgio Rodrigues, odontólogo, e o MDB, que era a Sandra Fuxina Faco. PT, PP e MDB, 3 que partidos. Concorreram. Mas, na realidade, o PP sempre está sozinho, né? Sim. Não tem coligação com partido nenhum. Uhum. E hoje, quantos partidos tem no município? Hoje eu acredito que tem 5 partidos no município. E o PP novamente está sozinho, né? Contra os outros partidos, MDB, PT e PR, PDT.
São 5 partidos. O PT e o PDT mais à esquerda, MDB compondo ali um centro e o PP mais à direita. E o PR, né? E o Que Republicanos. vai ser vice pelo menos estão você colocando o MDB e PR contra o PP. Com apoio do PT, eles, né? E mais o Sim. PDT. Então, hoje tem o Republicanos está estruturado, o PL não. Lá em Fortaleza Não. o PL não Que conseguiu eu saiba, ainda, não. mas o Republicanos está. Sim. Ari, em 2008 você foi eleito prefeito? Eu fui eleito em 2008. Outubro de 2008. Assumiu em 2009. 2009. Era um sonho? Qual era o sentimento que você tinha naquele momento? Na realidade, era um sonho ser prefeito de Fortaleza dos Valos. E por isso que eu me candidatei. Mas todas as vezes que eu me coloquei à disposição ou do clube, ou do CPM, da escola, ou qualquer função que eu assumi, é porque eu tinha alguma coisa para fazer. Eu acredito que eu poderia ser muito útil, porque por tudo aquilo que eu passei e tive essa visão, né, bem, as pessoas precisam do Ari Pegoraro como prefeito. Eu acredito que eu consegui fazer com que isso acontecesse. Quem foi o adversário na época? Na época foi o Sérgio Rodrigues, do PT, adversário, e a Sandra Fuchina Faco. Tinham 3 chapas. Três candidatos a prefeito. E a diferença minha para o segundo colocado foi de 218 votos. 218 votos. Quem era o teu vice? O Flávio Eliker, o Piga, O Piga. é um grande vice-prefeito. E aí você assume como prefeito com esse desafio de Câmara de Vereadores com minoria. Andrei, é o seguinte, quando eu assumi de prefeito, eu até, volta e meia, eu lembro que eu fui para a RBS e eles me fizeram uma pergunta. E agora, prefeito? Eu disse, não, agora nós temos as nossas prioridades. E eu vou abrir mão de tudo aquilo que de repente estava sendo feito para cumprir com essa falta, com essas necessidades, que era fazer o bem para as pessoas que mais precisam. Primeiramente, dar dignidade às pessoas na construção de casas, porque nós fizemos uma campanha e visitamos todas as famílias e foi detectado a importância de casas para as pessoas de Fortaleza dos Valos. E também na Secretaria de Assistência Social tinham uma necessidade mais ou menos de 280 a 300 casas ou reformas. E isso aconteceu. Primeiramente, nós encaminhamos um projeto que, com a participação do Estado, Governo Federal e Município, já em 2010, onde foi construído 53 casas com custo zero para as pessoas, casas de 42 metros, com forro de PVC, repartição, piso, completinha a casa. E na época, até o Tribunal de Contas chegou e disse, mas 14.800 uma casa de 42 metros, pronto, deixa nós ver. E eles foram ver e realmente aconteceu. Estava muito barato. Estava muito barato, porque a média das casas era 36, 42 mil, a diferença era muito grande. Mas tinha uma construtora que representava o Banco Economiza, em Lajeado, que ela tinha um kit casa. E daí, cada pessoa que foi contemplada, os mais necessitados na época eram 53, e aconteceu. Depois eu fui atrás de outros projetos, né? Como, por exemplo, surgiu de novo esse projeto do PSH, onde lá no norte do país desistiram das cotas, que era de 6 mil, 7 mil reais, e daí nós pedimos para que mandasse 308 cotas para a Fortaleza dos Valos. E vieram essas cotas. O que nós fizemos? Bem, período eleitoral. Era ano eleitoral. Ainda não tinha começado o período eleitoral, porque até o dia 5 de julho, tudo aquilo que começou pode continuar. O que não começou, para tudo. Era 2012. 2012, Você estava já escalado para a reeleição. Daí, por exemplo, eu era pré-candidato. Daí, por exemplo, o município não podia participar com nada, mas as cotas estavam ali.
que nós fizemos? Eu chamei os 3 gerentes de banco de Fortaleza dos Valos, gerente do Banrisul, gerente do Sicredi e gerente do Banco do Brasil. Coloquei para eles, eles disseram, Pegoraro, nós não podemos perder esse dinheiro que o governo federal está mandando para Fortaleza dos Valos. De repente, eu disse para eles que eu iria conseguir tentar a conquista também do Estado que colaborasse, mas não foi possível, o Estado não participou. Bem, o que nós fizemos? Fiz algumas consultas com alguns jurídicos, principalmente na parte eleitoral. Eles me disseram, não, Pegoraro, isso aí é um projeto federal e não é municipal, só que tu tem que começar em tal data. E os gerentes de bancos, por exemplo, já liberaram para aquelas pessoas que precisassem de 7.500, que era a contrapartida que tinha que dar para acontecer o kit casa, né? Ou reformas, né? Eu sei que nós fizemos na época 179 casas. E mais 81 pessoas se enquadraram, mas como aconteceu tudo aquilo da minha cassação, não continuou. Essas pessoas colaboraram, participaram e não continuou. Então, o que a NAIA fez? A NAIA veio aqui e devolveu o dinheiro dos 7.500 para esses 81, porque o prefeito que entrou na época cancelou o programa. Depois o prefeito tentou reabrir de novo o programa, mas as cotas já tinham ido embora, não estavam mais com a construtora. Então, em 2012, começam a ser construídas casas e feitas reformas. Antes do dia 5 de julho. Mas o que aconteceu naquela época, André? Eu acredito assim, ó. Eu fui julgado por uma coisa que não aconteceu. Por exemplo, eu fui julgado como se fosse minha casa, minha vida. E não fui julgado como o programa PSH. O que é PSH? É Programa de Subsídio Habitacional. O que o técnico de Brasília, quando veio chamado pelo Ministério Público, falou em audiência? Que esse PSH é um projeto diferenciado. Ele é muito volátil. Ele pode ser feito uma reforma de uma casa, como pode ser feito várias casas que as pessoas se reúnem e fazem um mutirão para fazer várias casas. Uma casa que está faltando, por exemplo, o piso, o forro e as aberturas também pode ser feita. Porque, Andrei, vinha 7.000 do governo federal. O que tu faz com 7.000 reais? Tu faz uma reforma, tu faz alguma coisa. Então, tinha várias alternativas e possibilidades de tu construir ou terminar a tua casa. Porque o programa de subsídio habitacional fazia com que pudesse acontecer isso. Era só uma ajuda. Era não uma era ajuda. Uma casa completa. E não aquele era... que tinha contrapartida de 7.500, aconteceu a casa. Foram feitas 179 casas foram realizadas. Então, por exemplo, na Santa Terezinha foi feito 7 casas, no Capão dos Lopes. Em cada comunidade, eu me lembro que no Rincão dos Valos foi feito 16 casas, né? Então, cada comunidade foi contemplada. Quem tinha uma casa de madeira, que estava já deteriorada e tal, precisasse de uma casa nova, era feita a casa nova. Então, tudo isso aconteceu. Mas tudo aquilo que aconteceu foi aquilo que nós estávamos imaginando. Mas daí tu me pergunta, mas e quem não tinha os 7.500? Né? Quem não tinha para dar contrapartida? O que iria acontecer? Eu sabia de tudo isso. Das 300 pessoas que estavam precisando de casas, tinha umas que não tinham condições, não tinham terreno, não tinham nada. E nós tínhamos esse projeto que iria tirar da fila todas aquelas 200 e poucas pessoas e iria sobrar só 32 famílias que realmente não tinham condições, que na época até saíram chateadas da reunião, mas isso não é para mim, eu não tenho contrapartida, não tenho como fazer. Bem, a administração do Pegoraro Ipiranga era para, nós tínhamos e tudo isso em mentalidade, fazer com que todas as pessoas fossem contempladas. Após esse projeto, quantas famílias iria faltar casas? Para nós ter mais 4 anos para realizar. 32 famílias. Automaticamente a gente iria fazer um projeto para contemplar essas famílias que não
não tinham nada, não tinham condições. E que não conseguiram se enquadrar no Que primeiro. não conseguiram se enquadrar no primeiro e nem no segundo, né? Então, saindo da fila, iria sobrar só essas famílias. E essas famílias, com certeza, nós iríamos contemplar durante os nossos 4 anos. Eu preciso separar aqui, o Cristiano pode me ajudar até nessa reflexão. Nós temos 2 cenários, né? Nós temos o cenário político, né, Cristiano, e o cenário do Ministério Público. O Ministério Público, pelo que eu entendi, ele pega e se embasa em fatos que não são políticos, né? Mas que acabam ali na frente também tirando o mandato do prefeito, que na época foi reeleito. Então, em 2012, né, na eleição, você foi reeleito, 2013 começa um novo mandato e aí acontece a cassação. Então, é uma coisa meio parecida com a que a gente está vendo aqui em Ibirubá, né? Eu até dizia antes para o senhor Ari, né, que essa reflexão hoje aqui, ela abre essa perspectiva da gente fazer uma análise também do que pode acontecer com esse processo aqui em Ibirubá, né? Mas eu queria ainda trazer, senhor Ivo, a gente pode voltar depois para essa questão da cassação, mas eu queria perguntar para o senhor em relação a aquele outro apontamento do Tribunal de Contas da União, que a partir de um relatório divulgado acusou o senhor de ter beneficiado seu filho numa licitação no município, né? E isso ali ainda em 2014, né? Na realidade, todos os projetos a nível federal, as emendas que vieram, foram todas fiscalizadas pela União. Então, eu tive um período em que eles pediram várias informações, eu fiz as informações, mas as informações, não sei porquê, não chegaram até o Ministério. Não chegaram até o governo federal. Eu assinei tudo, estava tudo pronto, mas politicamente eu acho que não deixaram chegar essas minhas explicações. Então eles vieram diretamente no município e me acusaram em 14 processos. O que, na primeira vez que eu fui na Polícia Federal em Passo Fundo, me trataram como se eu fosse bandidão. Na segunda vez já amenizaram um pouco. Na 7ª vez que eu fui na Polícia Federal, porque cada emenda tinha uma... Né, a Polícia Federal tinha que investigar. Eu cheguei lá, fui no protocolo lá, o delegado me chamou. Prefeito, vamos passar lá conversar, porque você é gente boa. Eu não sei como é que tu está aqui. O que aconteceu quanto a esse auxílio ao meu filho? O que eles tinham lá como denúncia? Que eu tinha feito fazendo com que ele tivesse um direcionamento. E também quando... Que ele obtivesse uma vantagem? É uma vantagem. E daí, por exemplo, eles acharam que eu tinha feito um acréscimo de valor para ele, que eu fiz um pedido como a Caixa Econômica Federal demorou para vir fazer as vistorias, nós tivemos que parar a obra, enquanto não cumpre uma etapa, não começa a outra. Então, eles acharam que eu fiz um aditivo para a construtora do meu filho. E não foi isso que aconteceu, eu fiz um aditivo de prazo, porque a culpa não era dele de continuar a obra, a culpa é que nós tivemos que fazer um trabalho porque a água estava entrando dentro do posto ali, e toda a água que descia da chuva, ou daquelas casas do lado de cima do posto lá, faziam com que infiltrasse a água no posto. Então, nós demoramos para fazer isso, a Caixa Econômica Federal não tinha engenheiro para fazer a vistoria, tiveram que fazer uma licitação, e daí demorou mais de 3 meses, nós fizemos um aditivo de prazo. E no entender da Polícia Federal e das pessoas que fizeram essa denúncia, eles achavam que era um aditivo de valores, e não era. Né? Então, isso ficou tudo esclarecido. Então, a partir do momento que eu fui lá e comecei a esclarecer, inclusive, 3 das 7 vezes que eu fui lá, fui sem advogado. Não precisou. Tudo aquilo que me fizeram as perguntas, eu respondi. Tanto é que o delegado um dia chegou e me disse, prefeito Pegoraro,
eu gostaria de que o juiz estivesse aqui para ouvir as tuas respostas. Tu não te ocultou de nenhuma resposta. Tu não disse, essa eu não vou responder. Todas as perguntas que me fizeram, eu respondi. Tanto é que hoje eu só tenho um processo que ainda está em andamento desses 14. E não fui condenado em nenhum dos outros. Esses foram em que ano, Ari? Foi feito em 2012, né? Começou essas investigações. Mas em 2013 é que houve realmente essas... O senhor já nem estava mais na prefeitura? Na realidade, eu assumi e fui cassado dia 19 de fevereiro. E daí o presidente da Câmara que assumiu a Prefeitura Municipal. Na época, o Derinho, Giovanni Nogueira. Uhum. A chapa foi cassada, então? A chapa foi cassada, o Pegorário e o Piga. E daí houve nova eleição, né? Mas é o seguinte, o meu advogado poderia ter entrado com a liminar em terceira instância e ele não fez. Né? Na realidade, eu fui traído pelo meu jurídico. Não sei o que aconteceu. Me parece que alguma coisa aconteceu com ele que ele não entrou com a liminar. Para quem não entendeu ainda, por que o Ari foi cassado? Na realidade é o seguinte, Andrei, nos municípios, talvez eu não seria o candidato da vez. E eu, na realidade, não abri mão de nada. Secretarias, não abri mão de cargo nenhum em troca de minha eleição. De apoio. Então o Ari Pegoraro e o Flávio Eliger, o Piga, concorreram sozinho contra todos os outros partidos, contra todos os outros ex-prefeitos, e nós ganhamos as eleições. E isso fez com que, se as pessoas tivessem que vender a casa para ir contra o Ari Pegoraro, eles venderiam. Não sei porquê, né? Mas eu não era para ser o candidato da vez. E fui prefeito e fui reeleito prefeito. Mas eu tenho a certeza de que hoje o município estaria numa situação melhor se nós tivéssemos continuado na administração. Então, a Márcia está fazendo um grande trabalho, está resgatando muitas coisas, mas eu, inclusive, estava falando para o Mano de Bortoli esses dias. Mano, quando tu foi secretário de uma outra administração, o que o secretário de obras tinha de maquinário? Tinha 2 caminhões velhos, tinha mais um aí, tal. Hoje nós temos um arsenal. Então existe a prefeitura antes do Ari Pegoraro e depois do Ari Pegoraro. Inclusive na área de saúde hoje nós temos muitos carros, veículos, que fazem com que as pessoas tenham um conforto maior para se deslocar. Na época que eu fui secretário, Andrei, eu tinha uma Kombi, um Gol com 500 mil quilômetros e uma ambulância que tu tinha que encolher as pernas para fechar a porta. Então, o pessoal diz, mas o Ari Pegoraro comprou uma van, tudo com climatizada, comprou carro com ar-condicionado, comprou uma ambulância e tal. Não fez nada mais que obrigação. Mas a obrigação do prefeito é fazer isso. Né? E tem gente que não fez. E nós fizemos. Então isso provocou uma certa, eu digo até ciúmes. Né? Porque as pessoas esqueceram do passado e lembram do Ari Pegoraro. E isso muitas pessoas não gostam. Né? Então, talvez tenha sido isso. O fato de ter uma Câmara de Vereadores com minoria pode ter contribuído nesse cenário? Eu acredito que a Câmara de Vereadores, ela muitas vezes, fazendo denúncias ou coisa parecida, ela ajuda a administração. E eu não tive grandes problemas com os vereadores, a não ser 2, 3 vezes que a gente teve que adotar alguns critérios. Mas só para te ter uma ideia, Andrei, quando eu assumi a administração municipal, eu chamei para chefe do departamento de setor de fiscalização, né? Eu chamei o Hélio Mari. Chamei o Hélio Mari, daí ele disse, mas Pegoraro, tu vai me botar num cargo
que fiscaliza a administração pública. E eu subi no palanque contrário. Ele era apresentador do outro candidato. E daí eu disse, Hélio Mari, eu quero fazer uma administração transparente. E tu foi escolhido para ser o chefe desse setor, porque eu quero que funcione a minha administração. O tesoureiro e o contador, principalmente o contador, eram também, na época, adversários. E o Sérgio Faco, como contador do município, em todas as reuniões que eu fazia com os secretários, ele participava. De todas as administrações, foi a única vez que o Sérgio Faco, como contador, participava das reuniões junto com os secretários, porque a gente queria uma transparência. E ele foi lá para dizer onde nós podíamos gastar e como nós podíamos gastar o dinheiro que estava no caixa do município. Então, isso fez com que a minha administração não tivesse problemas. Então, esses 6 vereadores contrários, na realidade, me ajudavam também a administrar, porque tudo aquilo que faz que eles denunciam, coisa parecida, faz com que a gente retome, né, o município nos eixos. Então, para mim, isso foi também muito bom. E eu aprendi a conviver com essa diversidade desde os tempos que eu era atleta das Forças Armadas, né? Então, a gente competia e administrar também, isso é quase que a mesma coisa. A gente tem que administrar com as adversidades. Perfeito. E fazer com que tudo isso aconteça. Ari, depois que você é cassado, entra a chapa do PDT no governo? É eleito? Entra a chapa do PDT. Inclusive, quando na eleição suplementar foi Janice e Giovanni? Giovanni. Né? A Janice na situação, candidata do PP, e na oposição? O Adair Toledo, o CRECA. O CRECA e o Leonir Cancel, do PT. Inclusive, Andrei, eu nunca falei isso, porque também não interessava. Quando assumiram em maio, dia 3 de maio, assumiram a administração, assumiram os meus adversários políticos, assumiram a administração e tinha uma dívida lá de 780 mil reais. O que era essa dívida? Era uma dívida que, por exemplo, os veículos abasteciam durante todo o mês e era pago no mês seguinte. Mas não era o Ari Pegoraro o prefeito. O Ari Pegoraro não passou a administração para o CRECA. Foi o Giovanni Nogueira que estava de prefeito. Mas o que é? Mas daí depois tinha uma dívida de 1,5 milhão. Sim. Por exemplo, os trabalhos, o serviço do Dr. Erlo, durante o ano ele iria ganhar, por exemplo, 280 mil, né? Sendo pago mês a mês. Então a administração assina lá e fica devendo aqueles 280. Cada mês que vence, vai pagando, vai encerrando uma parcela de 40 e poucos mil, né? Até chegar o último mês. E o município não pode antecipar o salário dele ou os vencimentos dele, por exemplo, do mês de outubro, pagar em janeiro, fevereiro. Como é que eu vou pagar? Então, claro que a dívida era maior, mas essa era a dívida que assumia os compromissos com terceirizados. Então, fez com que... Estava dentro do orçamento. Estava dentro do orçamento. Mas daí, no segundo ano, também continuou Ari Pegoraro, entregou ao município. Mas, cada ano, no município, vem um orçamento novo. O prefeito tem que prever tudo aquilo. Mas falta dinheiro, não foi o Ari Pegoraro. Foi as verbas que não vieram, ou do governo estadual, ou do governo federal, ou eu gastei demais sem ter o conhecimento, ou eu não estar preparado para ser prefeito, né? Eu, quando fui prefeito, no mês de janeiro de 2009, foi o maior gasto que eu tive. Foi o mês de maior empenho de toda a minha administração. Por quê? Porque os prefeitos, a partir de outubro, fecham o caixa e continuam gastando. Daí estoura tudo em janeiro. Daí estoura tudo em janeiro. Eu não me queixei, eu fui trabalhar no sentido de conseguir fazer com que funcionasse e nós pagássemos aquilo, porque realmente o município usou. O município gastou em combustível, que era para fazer estrada, o município gastou em saúde, em hora extra para os funcionários que precisavam fazer as viagens. Então, tudo isso acontecia. E a gente tem que entender que quando tu participa de uma administração pública, tu tem que gastar aquilo que tu pode gastar.
mas não pode fechar o caixa negativo, que existe uma lei que não pode, né? Algumas pessoas perguntam, Ari, e eu quero que você responda se estiver confortável, senão não precisa responder. Quem paga a conta de um advogado, nesse caso que você teve? Você teve que buscar dinheiro, inclusive, do teu próprio patrimônio para se defender? Não, os prefeitos têm as assessorias, que é da CDP e da DPM, e principalmente a CDP, até 20 anos depois que tu sai de prefeito, eles te defendem. Né? Então, é claro que para acompanhar nas audiências, a gente tem que contratar alguém, mas a defesa é eles que fazem. Só numa aí foi 14 processos, né? Foi 14 Cada processo tem uma audiência, tem que ter lá alguém para... Houve testemunhas, tal. Mas desses 14 processos, só 7 ocorreram denúncias, né? E os outros 7 ficaram já arquivados. Então, são várias coisas assim que acontecem, que as pessoas por fora não sabem realmente tudo aquilo que aconteceu. E hoje está sendo bom para mim vir aqui esclarecer isso. Tu mesmo falou, tu não te sente confortável. Andrei, pode me fazer a pergunta que quiser que eu vou te responder. Passou os piores momentos. E depois, Ari, que o CRECA, o Adair Toledo, assume, fica 4 anos, e aí é uma nova eleição, né? Com a Márcia já? Exato. A Márcia fez um excelente trabalho como vereadora, foi presidente da Câmara, trabalhou muito bem, politicamente cresceu muito, né, como vereadora, e nós do PP, na época, convidamos ela para ser candidata a prefeita. E depois de muita conversa, houve um aceito por parte dela. Então, a gente saiu, nós visitamos praticamente todas as famílias, levando o nome dela com ela, e o Paulo Marangon também, que é um excelente vice-prefeito, e a população entendeu que ela deveria ser a prefeita, como realmente foi. E nós concorremos às eleições contra todos os outros partidos também, né? Foi uma eleição muito difícil, foi 30 votos de diferença, né? 30 votos. Cristiano? Estava aqui analisando algumas situações. O Tijader, ele foi visto aí como... Hoje eu acho que ele está aposentado já, né? Mas ele foi um carrasco dos políticos aí na região, né? Ele, na mesma leva aí, naquele ano de 2012 aí, ele também cassou a candidatura do Juliano da Silva, na época de Cruz Alta, né? Acabou o Juliano depois ficando e conseguiu reverter lá no TRE, né? O que aconteceu que todos esses argumentos que o senhor trouxe aí para a questão local não foram aceitos no TRE e no TSE? Olha, uma das coisas que a gente tem que aprender, e eu aprendi com isso, é que a gente não deve ter inimigos no judiciário em setor nenhum. E eu fui muito cabeça dura nesse sentido. Para ter uma ideia, teve uma reunião lá com a promotora de Cruz Alta, na época eleitoral, e dela disse, se os prefeitos não fizerem isso, nós vamos prender. Eu cheguei para a promotora e disse para ela, promotora, a senhora pode fazer a denúncia, mas quem decide se eu devo ser preso ou não é um juiz. Né? E a partir daquele momento, a promotora, tudo que ela pôde fazer contra mim, ela fez. Né? E ela tinha muita influência sobre o Tijader. E essa promotora fez uma janta aqui no Alagado, na casa de uma pessoa, e todos os outros políticos contra a minha pessoa estavam nessa reunião. Né? E eu não sei do que foi tratado, mas eu tenho quase que certeza que foi feita alguma coisa no sentido de dizer com que eu estava errado, isso e aquilo. Mas eu gostaria que todas as vezes que o judiciário vai processar ou né, tenta fazer, mas isso não acontece, eles ficassem no mínimo um mês dentro do município
para saber o que acontece e qual é aquelas aspirações que os prefeitos têm, ou se é de ajudar a população ou não. Eu tenho a certeza que se eles ficassem 30 dias em Fortaleza dos Valos, eles iriam ver que Fortaleza dos Valos era um canteiro de obras, mas um canteiro de obras no sentido de beneficiar as pessoas que mais precisavam, que era da dignidade de suas casas, né? E que o nosso interesse não era para nós, era fazer com que as pessoas fossem contempladas com essas habitações. É um fato que me chamou a atenção, Ari, né? Ouvindo toda a história e fazendo uma reflexão aqui, eu fico imaginando, ó, o prefeito que tentou, né, da forma que tinha na época, com as condições que tinha na época, de zerar o déficit habitacional de Fortaleza dos Valos, acabou pagando a conta por ter, talvez, um projeto tão ambicioso. Na realidade, para Fortaleza dos Valos era ambicioso mesmo, era uma coisa fantástica, né? Tu imagina acontecer em Fortaleza dos Valos todas essas residências, mas muitas, a menos ruim, né, é que poucas pessoas ficaram sem as suas casas, mas essas 30 e poucas que não tinham condições nenhuma, com certeza iriam ser contempladas e hoje estariam com a sua família dentro das suas casas, como acontece com as outras famílias que receberam as suas casas. Uma das coisas que eu quero dizer para vocês é que eu, após a cassação, continuei em Fortaleza dos Valos, participo dos jogos de baralho, de tudo na sociedade, foi em qualquer lugar, sou muito bem recebido, as pessoas me tratam muito bem, porque as pessoas que conhecem o Ari Pegoraro sabem que o Ari Pegoraro queria fazer o bem, e fez o bem para muitas pessoas. Faria de novo, Ari? Faria. O que você consertaria nessa história? Eu de repente, iria no judiciário, iria dizer o que eu estava pretendendo fazer e o que eles achavam. Porque, na realidade, o PSH, como era era muito volátil, podia fazer isso ou fazer aquilo, eu achei que não haveria essa necessidade. E eu achei que até os candidatos da oposição iriam entender isso, porque Fortaleza dos Valos, hoje a maior preocupação ainda, e a procura do prefeito e do vice-prefeito e dos vereadores, é por alguma reforma de casa, por alguma casa. Então, esse problema estaria resolvido, né? E as pessoas que entraram lá não resolveram esse problema. Muito pelo contrário, cancelaram até daqueles que tinham o direito. Tanto é que a construtora devolveu o dinheiro para algumas pessoas. Mas muitos estão entrando na justiça e até estão certos. Eles pagaram, eles teriam o direito, se nós continuássemos na administração, de ter a sua residência. E isso não aconteceu. Mas a transparência, eu acredito que aconteceu, porque no momento que eu chamei os gerentes de bancos e eles criaram um projeto para financiamento dessas casas, e muita gente fez esse financiamento, eu posso até citar o Clarindo Belé, e várias pessoas fizeram o financiamento, terminaram de pagar em 3 anos e estavam dentro da sua casa. Então eles mesmos me disseram, Pegoraro, eu com 70 anos, até hoje pagava aluguel, e hoje estou dentro da minha casa. Eu não pedi nada em troca, né? Inclusive, para essas pessoas que ganharam as casas, durante a campanha política não fui visitar nenhuma, né? Para justamente evitar isso, trocar alguma coisa que era direito deles por voto, e isso eu não fiz, né? Tanto é que teve gente que até fez campanha contra mim, mas não tem problema, foi beneficiado, né? Tem um senhor que tinha uma casa escorada com arame, e cada vez que chovia e inundava dentro de casa, foi contra mim. Tudo bem. A política é uma coisa assim, ó, a política a gente não tem inimigos, a gente tem adversários. Mas eu, por exemplo, concorri porque eu tinha um projeto, né? Eu queria fazer alguma coisa. Agora tem gente que se elege, e daí? Se elegeu para quê? Senão você vai continuar pagando a folha só? Então, realmente é uma responsabilidade muito grande. E daí tu me pergunta, mas por que tu apoia a Márcia? Por que tu, né, apoiou a Márcia? Por que tu está tentando apoiar novamente outra administração? Porque eu como ex-prefeito, eu quero o bem do município, né?
E se o município for bem, as pessoas também vão continuar bem, né? E muita gente chega e diz, mas o que eu ganho com a eleição de fulano ou beltrano? Para mim, tanto faz. Tanto faz, não. Por exemplo, quando eu fiz essas casas, quando o município fez essas casas para as pessoas, essas pessoas trabalhavam numa granja ou numa empresa, e daí os patrões delas já não se incomodavam mais com esse problema, que eles tinham que pagar aluguel. Parte do salário deles era para pagar aluguel. Então, os próprios patrões deles estavam preocupados. No momento que eles ganharam casa, a dignidade deles ficou boa, né? Cada um ficou com a sua residência, e os próprios patrões também não tinham mais essa necessidade de financiar a casa para eles. Então, tudo funciona e funciona bem. Por exemplo, esse conforto que tem hoje na área de saúde, de veículos novos, bons, isso faz com que os pacientes, quando vão a Passo Fundo ou vão em qualquer outro lugar, nas referências, vão com um carro adequado, tranquilo. Segurança. Então, segurança, é isso que a gente procurou dar à população. Perfeito. E aquilo que eu te falei, que eu não precisei sair de Fortaleza quando aconteceu isso, é realmente porque eu deito no travesseiro e durmo tranquilamente, que eu tenho a certeza que tudo aquilo que eu fiz não foi pensando em mim, foi pensando naquelas pessoas que mais precisavam. Prefeito, quando alguém que tem uma posição de destaque dentro do município está com a caneta na mão, ela é cercada ali por um monte de amigos, né, que vêm ali, se aproximam, né, ou em busca de uma relação melhor, seja ela interesseira ou não, ou uma própria solidariedade e tudo mais, né? Mas e aí quando acontece o que aconteceu com o senhor, né? Que daí, de repente, o senhor descobre que todo aquele trabalho que o senhor fez foi por água abaixo, que o senhor ia sair da prefeitura e tal. Restaram poucos amigos ali para lhe dar aquele ombro amigo ali, para aquele... Porque acredito que o primeiro momento é um momento de dor e de tristeza, né? O senhor devia estar ali pronto para, né, executar, reeleito para um segundo mandato, né? Digamos ali com o gás todo, né, para continuar fazendo o trabalho, e aí acontece o processo, o senhor é cassado, o senhor é tirado da prefeitura, todo mundo cria uma versão no entorno lá, né? Muitos talvez aí atacam sua honra, atacam sua família, atacam sua história, né? E aí, como é que administra tudo isso? Aí eu estou falando internamente com o senhor mesmo, né? Com a família, com os amigos, aqueles de fé mais próximo, né? Deu para perceber quem estava realmente do seu lado e quem que estava ali só para se aproveitar? Olha, muitas pessoas até hoje, quando um prefeito assume e eles são companheiros, eles querem se servir da vida pública e não servir. Então, eu só vou falar uma coisa que eu falei na primeira coisa que eu falei para os meus secretários na minha primeira reunião quando eu assumi a administração. Olha, pessoal, nós vamos fazer um trabalho nesse município e nós não vamos roubar. Nós vamos procurar administrar fazendo com que as verbas públicas sejam destinadas para as pessoas que precisam. Porque se uma criança morrer e nós desviar R$1, nós somos os criminosos. Porque nós vivemos esse R$1. Daí tu me falou que as pessoas abandonaram. Não, ninguém me abandonou. Na realidade, até esses dias eu estava na frente da casa ali, da minha casa no centro da cidade, e passou uma senhora e eu estava junto com a minha esposa. Ela chegou e disse, Beth, tu vai me desculpar, mas faz tempo que eu não vejo teu marido, Ari Peguararo, e tu deixa eu dar um abraço nele, né? Então, daí, isso aí faz com que a gente fique satisfeito, né? Que as pessoas se reconhecem. Quando eu saí com a Márcia para fazer campanha, tinham as senhoras de idade, elas disseram, Peguararo, eu não vou mais votar. Te tiraram de lá, nós te elegemos, te tiraram de lá, não vou mais votar, porque eu acho que está difícil. Eu disse, olha, se vocês querem me ajudar, se vocês querem ajudar o município de Fortaleza dos Valos, vem votar, que vocês estão votando para mim, para a Márcia e para o município de Fortaleza dos Valos. E essas pessoas votaram. Eu tenho certeza que elas votaram. Porque elas sabem que o Ari Peguararo tentava fazer sempre o melhor. Eu participava de tudo. Inclusive o seu Assis, que é um senhor de idade,
que mora no interior de Fortaleza dos Valos, disse: Pegoraro, todas as reuniões do plano plurianual, que ia buscar as necessidades nas comunidades, você participou de todas. Você foi lá em casa, depois de prefeito, você foi nos visitar, você foi ver das necessidades que nós tínhamos, você está aqui. Eu disse: eu fui preparado para ser prefeito. Eu participei das comunidades em todas as outras vezes, em diretorias, em cargos que fizeram com que eu aprendesse que precisava lidar com as pessoas, tratá-las como seres humanos como são, entendeu? E o senhor, seu Assis, aqui na sua casa tem a água que é com manga preta. E volta e meia dá problema naquela manga. E a manga preta tem um gosto na água. E eu vou fazer uma rede d'água para Santa Terezinha com canos de PVC e uma caixa maior, vou colocar, mais alta, fazendo com que todas as pessoas sejam beneficiadas. Se eu não venho aqui, eu não sei dessa necessidade. Como eu estou aqui, eu sei que eu tenho que fazer alguma coisa para essa comunidade. E a gente fez não só naquela comunidade, fez em todas as comunidades, né? Lá no Colorado tinha um senhor que eu tirei o serviço dele. Ele tinha um poço artesiano e ele tinha 4 caixas de 1.000 litros. Então, essa caixa enchia por um vizinho, a outra para o outro, outra para o outro. E não era automático, ele tinha que todo dia lá ligar a torneira para encher aquelas caixas para distribuir a água. E ele me disse: Pegoraro, tu tirou o meu serviço. Tu botou uma caixa d'água aí que a água agora está mais potente e eu não preciso mais vir ligar essas caixas d'água. Então, são coisas assim, eu estou contando essas histórias, porque na realidade tudo aquilo que, se vocês forem observar o que nós adquirimos na minha administração e do Flávio Elicker, tudo aquilo que nós adquirimos foi no sentido de melhorar a vida das pessoas. E tenho certeza que isso foi realizado. E o futuro, Ari? Primeiro, antes de chegar aí no ano que estamos agora e a disputa, né, que vai acontecer lá em Fortaleza dos Valos, qual é a nota que você deixa para a atual administração? E quais são os fatores que foram bons e aqueles que você acha que poderiam ter sido melhor? Olha, a Márcia e o Paulo fizeram muitas coisas boas e que eram necessárias. Muitas mesmo. O município hoje tem asfaltamento, o município está bonito, o município teve vários projetos que foram realizados, inclusive agora veio as máquinas veio uma fábrica de asfalto, né, montada nos caminhões, que eu não sei como é que funciona, mas eu sei que vai ser feito asfalto em Fortaleza dos Valos. Inclusive o pessoal, eu não vou dizer onde é que vai ser, porque a prefeita já disse que vai fazer asfalto em um bairro da cidade, um bairro que precisa, né? E então o Márcio e o Paulo fizeram grandes coisas, muitas coisas mesmo. Basta tu entrar no município, tu ver que o município está mudando, está mudado, mas eles não transmitiram, não conseguiram transmitir para a população aquilo que eles fizeram, né? Porque o trabalho é muito, talvez porque foram atrás de muito dinheiro e veio muitas verbas para o município, foi feito muitas coisas, e é essa mensagem que nós vamos tentar levar para a população, que tudo aquilo que foi feito no sentido do crescimento do município, de preparar o município para o futuro. Mas daí tu chega e me diz: mas não tem fábrica, não tem isso, não tem aquilo. É que, na realidade, a logística do município de Fortaleza dos Valos é muito difícil. Tu tem que entrar e sair, são 70 e poucos quilômetros, faz ida e volta, para chegar até o município de Fortaleza dos Valos. Então, o que tem que se fazer? Tem que fazer com que aquelas pessoas que estão lá vivam bem. E, nesse sentido, eu acredito que, só faltando essa informação para as pessoas, eu acredito que dá para dar um 9,5 para a administração. Se eles conseguissem fazer com que passasse para o povo a intenção deles e aquilo que eles fizeram, eu tenho certeza que seria não digo um 10, um 11, bem tranquilo. E o ano que estamos é eleitoral, um ano de construções, né? A política sendo falada em cada debate, em cada esquina aí, Ari. Lá em Fortaleza dos Valos, o MDB, a princípio, tinha tirado o pé do acelerador e agora vem para o cenário de novo,
né? Inclusive com o Paulo Facco aí se colocando como um dos possíveis pré-candidatos a prefeito. Eu queria uma análise tua, né? Paulo Marangon, pré-candidato da situação do PP, e Paulo Facco, pré-candidato a prefeito pelo MDB. Olha, André, na realidade, eu não sou de criticar e acredito assim que a população sabe e conhece tanto o Paulo Marangão como o Paulo Facco. O que eu penso como ex-prefeito? Eu penso que eu tenho que trabalhar e fazer com que o melhor aconteça para a Fortaleza dos Valos. Aquele que tem as melhores condições de fazer com que o Fortaleza dos Valos continue crescendo, continue com esse progresso, é que eu tenho que ajudar. E tenho a certeza que todos os ex-prefeitos também gostariam de que o município de Fortaleza dos Valos fosse bem. E é esse o meu papel. Como ex-prefeito, eu procurar fazer com que o melhor para a Fortaleza aconteça. O MDB, você vê com alguma chance, alguma possibilidade, ou é um adversário ainda desestruturado? Olha, eu sei que o PP está bem estruturado, né? E eu até não gosto de falar dos adversários, até... Quem é o vice do Paulo Marangon? Pelo que está lançado hoje é o Ace, né? O vereador. É o Ace. É o teu escolhido preferencial seu? Não do partido, mas você estaria entregando o vice pro Ace se tivesse essa decisão? Não, o meu candidato a vice do PP é a Tune. A Tune, perdão. A Tune. O Ace saiu do PP. E é uma excelente vereadora, foi secretária da Assistência Social. É uma pessoa muito benquista na sociedade. Politicamente, o pai dela foi candidato a vice-prefeito quando o município, pela primeira eleição do município de Fortaleza dos Valos, seu Alessio Facco. Então, foi a vereadora mais votada, né? E fez um excelente trabalho. E a vice do Paulo Marangão, que é o vice da Márcia. Mas é uma chapa muito boa, entendeu? Com reais possibilidades de ser eleita. Temos alguns abraços aqui para você, Ari. Tenho aqui uma mensagem da Solange Pegoraro. Ari, tenho muito orgulho de você. Dona Solange é um braço direito também. Ela é uma irmã que trabalha na parte religiosa da família, né? Muito tranquila. Verdade. A Dona Solange tem um poder muito grande de transmissão de mensagem, de palavra, né? Eu Exato. admiro muito a Solange. Exato. Uma grande missionária. Também o Gabriele e Davi. Esse fez o serviço bem feito como prefeito. Abraço. O Davi está te mandando aqui um alô. O Davi é um dos que foi contemplado com uma residência e eu acredito que ele esteja infeliz também, mas eles foram merecedores. Todos aqueles que tiveram suas residências foram merecedores. Um grande abraço para ele também. Ana Barbosa, ela diz, olha, não precisa fazer asfalto na cidade, tem calçamento. Tem que fazer para Cruz Alta, que só tem buraco e barro, uma vergonha. Promessa sempre, diz a Ana. E realmente, né, essa é uma demanda que desde a época que a gente acompanha aí Fortaleza dos Valos mais de perto, vê que as pessoas têm, né, já pedido e suplicado quase que aconteça a 510 o asfaltamento. André, quanto a esse asfalto, eu tenho uma posição assim, ó. Fortaleza, nesse sentido, está sendo muito azarada. Não sei o que está acontecendo. O dinheiro tem, porque a Copel e a São João já depositaram, se não tudo, parte já no Comaja, que é o consórcio que fez a licitação. A empresa foi licitada para fazer o asfalto. Por que a empresa participou da licitação, ganhou e não faz o asfalto, né? Porque tem os entraves do Estado. Eu estou sabendo que a própria FEPAM já liberou para o Estado a parte para tudo aquilo que eles tinham que fazer na parte de meio ambiente. Tranquilo, já está tranquilo.
Então, o próprio Dyer tem 30, 40 dias para dar ordem de início da obra. E daí deu essa enchente, né? Encheu tudo d'água. Então, Fortaleza está azarada. Iria começar talvez agora no mês de julho, agosto, e eu acho que vai atrasar mais um mês, 2. Mas eu acredito que vai sair, porque o dinheiro tem. Qual é o problema da empresa de não fazer? Né? A partir do momento que é autorizado para fazer, foi feito o projeto, foi feito para poder passar pela FEPA. O dinheiro está garantido, a empresa ganhou a licitação, é só fazer o asfalto. Eu acredito que vai sair, e tenho a certeza que isso vai sair, mas demora. Tudo aquilo que tem que ter uma fiscalização, tem que ser licitado, tem que passar, tem que acontecer toda a tramitação legal. O Cristiano fez uma pergunta aqui antes de começar a entrevista, e eu vou fazer ela ao vivo agora, né? O Ari está na política ou volta para a política? Não, André, eu como ex-prefeito, eu já falei que eu tenho que apoiar aquilo que eu acho melhor para o meu município. Eu participo da política porque a política é uma cachaça, entendeu? Mas é uma cachaça para mim com aquilo que faz o bem para as pessoas. E é nesse ponto que eu penso. E acho que as coisas têm que dar certo quando a gente trabalha para o bem. Eu sou um cara do bem e com certeza tudo aquilo que eu faço é no sentido de que isso continue sendo feito, o bem para as pessoas. Mas politicamente eu acredito assim, Andrei, que eu participo como ajudante. Eu vou ser um eterno soldado do partido, mas quando as pessoas pensam em fazer o bem. A partir do momento que o partido mudar, com certeza eu não vou estar ajudando. E a estruturação do PL lá em Fortaleza dos Valos mexe um pouco com a ala do PP, que é mais à direita, mais, digamos assim, identificada com o que o PL prega, né? Aqui em Birubá, por exemplo, nós tivemos aí o desembarque de algumas lideranças do PP para formar o PL. Lá em Fortaleza dos Valos, isso chegou até você? Você, de repente, também foi seduzido, de alguma forma, a compor esse projeto e resolveu esperar? Eu te digo assim, Andrei, eu fui candidato pelo PP porque eu fiz com que o PP entendesse que eu deveria ser o candidato. E eu conquistei isso dentro do partido. Muitos partidos me convidaram, inclusive a finada Vani, uma vez me convidou para mim participar de uma reunião, para mim fazer ficha no PT. Eu disse, olha, se eu não conquistar meu espaço dentro do meu partido, eu nunca vou ser candidato. Então eu acho que assim, se tu não conquista teu partido, tu vai sair, vai para outro partido, é sinal que na realidade não está na sua vez ainda, né? Então, eu não tenho tendência de sair do partido, não. Eu estou muito feliz no PP, fui presidente do PP, pretendo ser presidente de novo, já estou lançando minha candidatura a presidente do PP, mas porque o PP é um partido que ainda está tranquilo quanto a isso, fazer o bem para as pessoas, e é isso que eu penso. Cristiano. Não, da minha parte, eu fiquei muito feliz aí com a presença, né, do senhor aqui, porque a gente está vivendo um momento aqui em Birubá diferente, talvez, né, do que o senhor vivenciou lá, mas que pode ter também consequências ali na frente, né, e também acabam envolvendo também um pré-candidato do Progressistas, né, que é o Carlos Yandrey, né, por causa de um processo lá de 2011, né, e a gente fica se perguntando, né, que eu particularmente, né, a gente bota no coletivo, parece que é todo mundo, né, mas eu me pergunto assim, por que o julgamento saiu só agora, né, e não lá no tempo, né, por que agora, quando, né, porque teve um outro prefeito que ficou 8 anos no poder, né, e o Carlos Yandrey não estava no poder, poderia ter respondido esse processo, poderia ter sido, né, condenado, enfim, né, que nem o senhor hoje, né? O senhor hoje está numa condição que, se o senhor quisesse, o senhor poderia ser candidato a prefeito de Fortaleza dos Valos de novo, sem nenhum tipo de empecilho, mesmo tendo sido cassado, ter perdido os direitos políticos e tudo mais, né? O que eu queria trazer aqui é
o que o senhor pensa sobre isso que o senhor está acompanhando isso que está acontecendo aqui em Birubá, até porque é seu companheiro de partido, né? O que o senhor pensa sobre isso que está acontecendo aqui, se é parecido com a questão política eleitoral ali que o senhor falou na sua situação, que teve um pouco ali de perseguição política, de uma atuação também um pouco do judiciário nesse sentido, ou o senhor acha que é assim mesmo que funciona e segue o baile? Olha, eu tive um caso bem parecido com isso. Houve um processo até de impeachment contra a minha pessoa, que exatamente foi lançado no período eleitoral. Foi de uma conta de um clube da eleição anterior, que foi pago R$200 por uma apoiadora. R$200. O aluguel do salão foi pago por uma apoiadora. E a promotora achou que deveria ter sido pago pelo partido. Mas tinha uma lei que até R$1.400 tu poderia doar sem o partido ter que te dar os recibos eleitorais. Tu poderia ajudar na campanha na época. E foi isso que aconteceu. Mas daí, durante a campanha, lançaram, não adianta votar no Pegoraro porque vai ser caçado, porque tem um projeto, um crime contra ele e tal. E era esse tal de R$200. Mas foi citado como crime eleitoral. Passou as eleições, foi a julgamento e tal, o juiz me absolveu de que, porque na realidade, se alguém tinha que ter sido cassado, era eu, o vice-prefeito e mais 13 candidatos a vereador que usaram o clube. E o valor era pífio, sabe? Era um valor de R$200, não tinha fundamento de fazer toda aquela... Não tinha nada de abuso de poder econômico. Não tinha nada. R$200, por favor, né? Faça o meu favor. Então, são coisas pequenas, mas que o Ministério Público entrou contra mim. Então, tudo aquilo que eu falei antes, isso está incluído, né? Na realidade, a gente cria esses problemas porque eu poderia ter ficado quieto, né? E como eu quis falar de acordo com a lei, eu fui prejudicado. Mas é tranquilo, né? Eu acredito que o Carlos Iante vai se safar dessa, porque na realidade é exatamente o que tu falou. As pessoas do judiciário também tinham que pensar, bem, vamos deixar para correr as eleições e tal, e depois, porque agora é um período eleitoral, por que nós vamos estar mexendo? Nós estamos torcendo para o outro lado? O que está acontecendo, né? Nós temos que ser neutros, né? Tá certo, tá certo. Da minha parte, tranquilo, André. Agradecer essa figura aí, importante, né, da política da região, Fortaleza dos Valos, então nem se fala, Ari. Muito obrigado por nos conceder a entrevista e um bom retorno aí para as terras fortalezenses. Eu que agradeço o convite de vocês, muito tranquilo. Eu acredito que eu pude passar tudo aquilo que as pessoas tinham alguma dúvida, né, sobre tudo aquilo que aconteceu. E, Andrei, eu continuarei em Fortaleza dos Valos, tranquilamente. Ando por tudo quanto é lugar, como eu te falei. E aqui em Birubá tenho muitos amigos também. Tenho meu filho que mora aqui e trabalha na prefeitura, concursado. A minha nora também trabalha na prefeitura, a Roberta. Então, a gente conseguiu vir aqui e esclarecer algumas coisas, mas muitas coisas ainda ficam no ar, né? E eu tenho certeza que tudo aquilo que vocês me perguntaram eu respondi, e se faltou alguma pergunta é porque, de repente, numa próxima oportunidade, quem sabe, a gente responda. Mas, tranquilo, era exatamente isso que a gente veio aqui falar. Tranquilamente, a gente quer agradecer a vocês por dar essa transparência à nossa região e à nossa comunidade, principalmente. Tá certo. Muito obrigado, seu Ari José Bonaldo Pegoraro. Claro. O que a tradução seria o quê? Pegoraro vem de pegorino, cuidador de ovelhas. Que é a minha função hoje, né? Cuidar ovelhas. Hoje está cuidando das ovelhas. Ovelhas. Ovelhas no bom sentido, as pessoas, né? Que são ovelhas, sim. Ovelhas de Cristo. A Elaine está te mandando um abraço também, Elaine Pegoraro. Isso aí. Vamos encerrar.